Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula online. Boa noite a todos que estão aqui. Eu sou Clara, sou psicóloga do Vida Funcional. Estou me apresentando aqui de novo porque essa semana, com o Black Friday e com, enfim, várias outras coisas que aconteceram, entrou bastante gente. Acho que a galera está começando num projeto verão bem bacana. Estou vendo que a Miriam, Bernadette já estão aí. Sejam bem-vindas. Essa aula online é mais uma ferramenta que o Vida Funcional proporciona para a gente estar batendo um papo, para a gente conversar, tirar dúvidas sobre o programa, discutir um pouco sobre questões, dificuldades do emagrecimento. Então, nada mais é do que um ambiente de troca. Então, quanto mais vocês escreverem, quanto mais vocês colocarem suas dúvidas, mais legal fica, que a gente consegue ter uma interação maior e enfim, às vezes a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra, a dificuldade de um é um pouco a dificuldade do outro. O emagrecimento ele tem alguns padrões de comportamento que acabam englobando alguns padrões, enfim, alguns. Como é que eu posso explicar? O que acontece com uma pessoa, não necessariamente você tem que guardar esse sofrimento porque está acontecendo só com você. O que acontece com você pode estar acontecendo com outra pessoa. Por exemplo, vontade de comer açúcar de noite. Não acontece à toa, não é só com você que acontece isso. Isso é uma questão do nosso metabolismo, de diminuir o cortisol e a gente querer se alimentar de doce de qualquer forma. Então saibam que aqui é um momento para a gente estar trocando. Além da aula online, vocês têm o chat, vocês têm o e-mail, contato@vidafuncional.com.br e a comunidade. Eu também, pessoal, eu estou sempre tentando, nem sempre eu consigo, mas eu estou sempre tentando colocar algum conteúdo no story do Vida Funcional lá do Instagram. Quem for cliente do programa pode me escrever um direct, perguntar alguma dúvida, tirar alguma dúvida, que também é um prazer. É uma forma de um canal direto comigo que costuma funcionar bastante. Estou vendo que a Miriam, a Isabela, o Anderson está aqui de novo, a Débora, a Bernadette, a Dilma, a Thaís, a Elivane, a Miriam, Jeane, estão todos aqui já. Bom, hoje eu queria estar falando de algumas coisas específicas. Eu acabei semana passada falando que eu ia falar sobre como funciona o emagrecimento e tal. E depois eu falei, poxa, mais do que falar sobre como funciona o emagrecimento nessa semana, esse assunto sobre como funciona o emagrecimento, posso até falar na semana que vem. Eu queria dar um pouco de ênfase para duas questões. Uma, que é a questão do fim de ano, que a gente tem, enfim, milhões de confraternizações, milhões de reuniões e milhões de tentações que começam a surgir. Eu mesma estou aqui já meio arrumada, ainda vou sair, vou terminar de me arrumar para sair, mas assim, a gente não para nesse final de ano, tem 400 milhões de confraternizações e nem sempre as confraternizações ajudam, facilitam o nosso processo de emagrecimento, ou porque a alimentação não é adequada, como a gente desejaria, né? Nos lugares, ou porque a gente geralmente sai do trabalho e vai direto para a confraternização e acaba não tendo tempo para se organizar. O Anderson escreveu aqui, Clara, parabéns pelo bebê que venha com muita saúde. Obrigada, querida. Obrigada. Eu tô até aqui falando meio respirando, que minha respiração mudou muito, então vocês terem um pouco de paciência até eu conseguir encontrar a forma de respirar de novo, mas obrigada pelo carinho. Bom, então, o que eu queria aqui estar falando é da questão do fim de ano hoje, principalmente porque a gente já começa a se estressar com a quantidade de evento que tem, né? E quanto mais estresse, quanto mais restrição, quanto mais regras a gente cria dentro da nossa cabeça, mais dificuldade a gente tem para estar emagrecendo. Então, assim, primeiro, o Vida Funcional ele tem uma flexibilidade de grupos alimentares que a gente consegue muitas vezes, se a gente abrir a nossa cabeça, em muitos lugares se alimentar de forma adequada. Hoje eu tenho uma confraternização no japonês. O japonês é super fácil a gente continuar seguindo o programa. Sempre tem um filé, sempre tem as robatas, sempre tem sashimi, sempre tem shimeji, enfim, tem várias coisas. E aí você pode me perguntar, Clara, mas lá eu não tenho controle se a manteiga é feito com manteiga ou é feito com, enfim, tempero industrializado. Vida Funcional não é a favor de tempero industrializado. Eu vou até aparecer aqui inteira, que eu tô falando aqui. Pronto. Então, a gente fica, às vezes, focado em regras, né, pequenas, digamos assim. Como que é feita essa alimentação? Como que é feita essa comida? Como que é feita essa refeição? Eu não tenho controle disso nos restaurantes. Será que eu posso mesmo assim consumir?
E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu sigo o programa já fazem 3 anos no Vida Funcional, então desde que o Vida Funcional começou a existir, que eu implemento Vida Funcional na minha vida. Nesses 3 anos, foram vários altos e baixos e vários eventos rolaram nesse determinado tempo. Então, a primeira regra que a gente tem que ter é que a gente tem um day off toda semana. Então, esse day off, ele tem que existir. A gente precisa dele para se manter engajado, principalmente nos dias que a gente tem a tentação. A segunda questão é a gente abrir um pouco a cabeça em bares e restaurantes e saber que tem muita opção que o Vida Funcional está englobado. Óbvio, pizzaria, difícil. Churrascaria, a gente pode comer à vontade, tem bastante salada sempre em churrascaria, tem bastante carne, tem bastante opções, frangos, e às vezes tem até peixe hoje em dia em churrascaria, então é fácil da gente estar seguindo. Restaurante à la carte, tem sempre um filé, tem sempre grelhado. Restaurante aquilo é super tranquilo também. E o japonês nem se fala. Então o que eu quero dizer para vocês é não se prendam como que aquele alimento é feito. É muito melhor você comer um filé que seja feito com caldo quinoa do que você comer, por exemplo, uma macarronada, que não está dentro do programa. Então, tentem seguir o programa na maior, assim, na medida do possível, sem criar tanta restrição nessa fase. Sou mega contra as pessoas que deixam de sair porque estão fazendo reeducação alimentar ou estão fazendo dieta. Eu acho um contraponto muito negativo durante o processo de emagrecimento, porque você começa a ficar antissocial. E aí, se a gente tá ficando antissocial, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar embotado, a gente começa a ficar desanimado para fazer as coisas e começa a não ter sentido um processo de emagrecimento que a gente está buscando também a felicidade, a gente está buscando a satisfação com o corpo, a gente está buscando a saúde. E a nossa saúde não diz respeito só à questão estética, ela também tem uma questão emocional muito forte. Então, se sentir excluído nesse momento não é uma ideia bacana. Então, não abdiquem de sair com os amigos, de fazer amigo secreto com o pessoal do trabalho, fazer happy hour e tal, nesse momento de confraternização de fim de ano. Flexibilizem um pouco essa questão e abram um pouco a cabeça. Em restaurante, a grande maioria dos restaurantes é muito fácil a gente conseguir seguir o programa, tá? Quem tiver uma dificuldade, a gente pode até encontrar algumas coisas. Sempre tem um espetinho, sempre tem, enfim, tem milhões de opções que estão dentro do programa. Então não se prendam como esse alimento foi feito, tá? Até porque, gente, a confraternização ela não faz parte da nossa rotina. Eu sempre falo isso, que a rotina é o que, assim, é a questão, digamos assim, a linha básica que a gente tem que estar sempre focado. Confraternização de fim de ano não faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, se a gente for para o final de ano curtir a nossa confraternização e imediatamente voltar para o plano, continuar, enfim, seguindo o plano de alimentação, acaba que a gente não tem, enfim, tanta dificuldade de estar continuando emagrecendo. Pode ser que desacelere um pouco o seu processo de emagrecimento? Pode ser, mas a gente também está na vida para curtir, para viver, para conseguir estar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então, a minha dica hoje principal é não abdiquem de ir para os lugares. Outra coisa. Ah, claro, eu tenho uma festa que eu sei que só vai ter porcaria para comer. Ó, a respiração. Já só sei que vai ter porcaria para comer, sei que não vai ter muita opção para a gente estar se alimentando bem. O que eu faço? Bom, o que a Clara costuma fazer é uma dica que funciona muito. Comer antes de ir. Chega lá, você pode até comer, mas você não exagera porque você não está desesperado de fome. Então é muito importante que vocês tentem se organizar nos dias que vocês vão ter uma festa, que vocês sabem que só vai ter comida punk, vocês comerem antes, porque por mais que você chegue lá e coma as comidas, as porcarias, você não chega naquele desespero de fome. Chegar em festa que tem muita porcaria no desespero de fome é terrível, porque a gente acaba consumindo muitos alimentos que não são favoráveis para o nosso processo de emagrecimento. Então, se alimentar antes é uma ótima forma de não ter desespero. Chegar num evento social, outra dica. Então, a primeira dica de todas é não restringam tanto. Segunda dica é comam antes. Terceira dica, principal, hein? Essa é muito importante. Nunca cheguem num lugar de confraternização, onde vocês vão encontrar com todo mundo, que está todo mundo curtindo. Você chega lá e fala, ah, eu não vou comer isso porque eu estou fazendo um programa de emagrecimento. Isso é a mesma coisa que a gente dá um banho de água fria para a pessoa que está comendo, e as pessoas tendem,
como defesa, a sabotar vocês. Então, nossa, mas você está fazendo um programa de emagrecimento no final do ano? Se eu fosse você, não faria isso. E aí, tudo isso, de alguma forma, acaba entrando na nossa cabeça. Então, é muito importante que vocês não anunciem isso para todo mundo. Não cheguem lá falando, não vou comer isso porque eu tenho um controle e não consigo. Inconscientemente, as pessoas que não têm controle, que não conseguem ter esse discernimento, que não conseguem ter essa perseverança, elas tentam te sabotar. Então vão falar, nossa, mas você já tá bem, você nem precisa emagrecer mais. Ou, nossa, não, mas você sabia que isso de não comer leite, e aí começam as 1000 explicações e a gente acaba internalizando aquilo de alguma forma. Então chegou num lugar, você já tá satisfeito, come uma coisa, come outra coisa, e não precisa desmerecer do que os outros estão fazendo. Guardem um pouco para vocês, que isso incomoda um pouco os outros de forma inconsciente, ninguém deseja mal, ninguém quer que você não seja saudável, mas quando você chega numa festa e fala, tô fazendo reeducação alimentar, não vou comer isso, é a mesma coisa que a pessoa fala, não, você vai comer, você precisa comer, você precisa fazer o que eu tô fazendo também. Então, enfim, essas são as 3 premissas para vocês conseguirem ultrapassar essa dificuldade aí que tem de fim de ano, que eu sei que existe, que eu também passo, tá? E agora que eu tô grávida, a galera fica, mas você tá grávida, tá na hora de relaxar. Gente, agora que eu tô grávida, que tem uma criança aqui que eu quero comer o mais saudável possível. Então, eu não penso dessa forma. Então, não é, agora eu posso engordar tudo. Não, pelo contrário, eu quero continuar tendo uma alimentação saudável, uma alimentação bacana, até para a saúde do bebê. Então, as pessoas arranjam desculpas, arranjam sempre justificativas para poderem, enfim, sabotar a gente de alguma forma. Então, guardem essas 3 dicas para vocês e não abram mão de ir para os eventos, não abram mão de ir para os lugares. Quem chegar, for numa festa e falar assim, nossa, ontem fui amanhã, por exemplo, claro, amanhã tem uma festa e tô já nervosa porque eu tenho que eu não sei o que eu vou comer e tudo mais, me manda um e-mail que a gente pode bater um papo. Envia um e-mail para o contato @vidafuncional.com.br direcionado para mim que eu respondo com o maior prazer. Assim, eu costumo ter sempre esse senso de que esse momento não precisa ser um momento que a gente vai se restringir tanto, tá? Dezembro é o mês mais terrível para a gente seguir uma reeducação alimentar e uma dieta. Eu sei disso, mas se a gente conseguir flexibilizar, a gente também consegue seguir mais o plano alimentar. Então, abra um pouco a cabeça, tem muitas opções, o Vida Funcional não é um plano alimentar muito fechado, vocês sabem que em restaurante é aquilo, self-service, restaurante de buffet, japonês, churrascaria, tudo isso a gente consegue seguir o programa, é só a gente querer. Mas lembrem-se de não ficar anunciando tudo para todo mundo. Simplesmente sentem como as pessoas nem percebem o que você está comendo quando você não está anunciando, tá? Então, isso faz muita, muita diferença. Então, foquem bastante nisso e se permitam viver esse momento sem muita encanação, sem se culpar demais, tá? Mas tentem sempre manter o controle, se alimentem antes, não cheguem desesperados, para por mais que você curta a confraternização, não seja aquela enfiada no pé na jaca de vez, tá? E lembrem-se, vocês têm um day off, então, por exemplo, hoje eu tenho um amigo secreto que vai ser no japonês. Bacana, o japonês tá tranquilo. Amanhã eu tenho um que vai não sei aonde. Aí sábado eu tenho um encontro com a escola, com o pessoal da minha escola, que vai ser um buffet de crepe. Crepe não tá no programa. O que eu vou fazer? Day off. Sábado vai ser o meu day off. Então, vai ser o dia que eu não vou me alimentar. Então, se programem já antes e cheguem lá sem muito encanamento, sem muito desespero. Tem um estudo que eu trouxe aqui hoje. Acabou aqui. Enfim, faz sentido isso que eu falei para vocês? Pronto, caí e voltei. Outra coisa, outro recado que eu esqueci de dar. A aula online, ela depende totalmente de conexão com a internet, da minha e da de vocês. Se eu cair, eu vou voltar imediatamente. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, volta no e-mail, clica no link de novo, eu vou estar aqui esperando, tá? Bom, então me respondam se faz sentido isso que eu falei para vocês, se é realmente um medo que todo mundo já tem, né, de estar curtindo
as festas de final de ano. Me escrevam isso. Bom, tem um estudo, acabei de travar. Tem um estudo sobre estresse e restrição bem interessante que foi divulgado numa revista que chama Appetite, que é uma revista bem bacana, científica, que sempre fala sobre comportamento alimentar e sobre nutrição. Eu sou psicóloga, trabalho na área alimentar, mas aqui no Brasil ainda é muito embrionária essa minha área de estudo. Nos Estados Unidos, na Europa, já tem uma evolução muito grande e grande parte dos estudos tem a inclusão sempre de um psicólogo quando a gente fala de comportamento alimentar. O nosso cérebro, ele funciona sempre com compensação. Então, a gente está sempre querendo compensar uma situação. Por exemplo, se a gente teve uma situação de tristeza durante o nosso dia, se a gente brigou com o nosso chefe, se a gente discutiu com o nosso marido, se a gente bateu o carro, qualquer coisa que seja muito estressante, a gente tende a buscar uma compensação. A compensação, ela principalmente na nossa vida, ela é no alimento, porque o alimento é uma das bonificações mais imediatistas que o nosso corpo encontra, muitas vezes de forma inconsciente. Então, se você teve um momento estressante, se você teve um momento com irritação no seu dia, é muito fácil você buscar a compensação desse dia estressante, desse dia que está te fazendo mal, através da alimentação. Então, você, por exemplo, teve um dia cansativo, chega em casa e fala, nossa, hoje eu mereço comer um chocolate, hoje eu mereço comer o que eu quiser porque meu dia foi terrível. Se a gente parar para pensar de forma consciente, não faz sentido nenhum a gente ter um dia estressante e poder comer um cheeseburger porque se estressou durante o dia. Muito pelo contrário. Às vezes, quando a gente está estressado e a gente sai do plano alimentar, a gente tende a se frustrar mais porque se sente incapaz de seguir o plano. Então, muitas vezes, quando vocês têm esse reflexo imediato de buscar uma compensação na alimentação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é importante que vocês saibam que o cérebro, ele sempre está funcionando, ele está sempre atrás de uma forma de compensar qualquer frustração que acontece na nossa vida. A vida de qualquer ser humano, apesar das redes sociais mostrarem que não, né? A gente acha que todo mundo tem uma vida muito feliz e que a nossa não é. Todo mundo, todas as pessoas do mundo têm problemas e têm dificuldades. Então, se a gente ampliar qualquer dificuldade que a gente tem para consumir um alimento, para consumir uma coisa, a gente acaba entrando num ciclo vicioso que a gente nem mesmo percebe. Então, comecem a observar se no dia que vocês estão estressados, se no dia que vocês estão irritados, vocês têm uma vontade maior de se alimentar. Se isso acontecer, comece a se questionar o que te deixou nervoso, o que te estressou. Trazer para a consciência aquilo que está incomodando, aquilo que está afligindo, é uma ótima forma da gente frear o comportamento de buscar uma alimentação a qualquer custo. Então, é muito importante que vocês comecem a observar quando acontecem essas escapadas na vida de vocês, em que momentos eles ocorrem, e que vocês saibam que o corpo da gente ele está sempre tentando compensar uma questão negativa, tá? Bom, esse estudo, né, da revista Appetite, ele fala o seguinte, ele começa a fazer uma análise sobre a questão de restrição alimentar com a escolha alimentar. Então, ele pega o estresse e a restrição alimentar e testa em 2 grupos de mulheres e o resultado é bem interessante. Então, como é que funciona? Ele pega 2 grupos de mulheres. Um grupo que nunca fez nenhuma dieta e o outro grupo que já fez mais de 2 ou 3 dietas restritivas. Então, um grupo de mulheres que já tiveram restrição alimentar e outro grupo de pessoas que nunca fizeram dieta na vida. Bom, eles misturam esses 2 grupos e depois separam esses 2 grupos de forma totalmente misturada e coloca um grupo em cada quarto e coloca um teste de sudoku para cada grupo resolver. Só que o grupo A está fazendo um sudoku muito difícil que eles não conseguem resolver. E o grupo B faz o sudoku muito fácil e começa a gritar vitória e o grupo A começa a escutar. Então, um grupo não consegue resolver e o outro grupo consegue sim estar resolvendo, tá? E começa a comemorar, ou seja, o outro grupo que não está conseguindo resolver,
que acha que o estudo é alguma coisa de inteligência, alguma coisa de lógica, começa a ficar muito estressado. Então, o grupo que não consegue resolver, naturalmente, ele estava mais estressado. E depois da dinâmica do Sudoku, que eles não conseguem resolver, e o outro grupo consegue resolver todos, eles abrem um coffee break com vários grupos alimentares. Alimentos que são permitidos numa dieta, que são saudáveis, como frutas, aipim, raízes, alimentos que são saudáveis, que são considerados alimentos que ajudam no emagrecimento, e alimentos que são os sabotadores. Então, bolo, pão, tinha tudo misturado numa mesa de forma aleatória. O grupo que estava estressado e que fez 2 ou 3 dietas consumiu muito mais açúcar e carboidrato do que os outros. Então, a gente tinha, vamos dizer, 3 tipos de mulheres. As mulheres que estavam estressadas e fizeram dieta, as mulheres que estavam estressadas e não fizeram dieta, e as mulheres que não estavam estressadas e fizeram a dieta. O único grupo que consumiu muito açúcar e que consumiu muito carboidrato fino foi o grupo que estava estressado e tinha experiência com dieta. O que foi? Vem para a luz, então, para a gente? O que mostra esse estudo? Que ter tido muita restrição e estar estressado, estar nervoso, faz com que a gente vá atrás de alimentos que compensem sempre o nosso cérebro. Então, quando a gente está estressado e quando a gente acredita que a gente não pode consumir tal alimento, a gente tende a, quando tem acesso a esse alimento, consumir de forma totalmente descontrolada. Então, é o que eu sempre falo. Esse estudo mostra a importância da gente fazer sempre o day off dentro do Vida Funcional, porque a gente cria ali um conceito de que a gente não tem nenhuma restrição alimentar, a gente tem um dia para consumir aquilo que a gente quiser, e a gente também coloca na luz que a questão de estresse, de estar estressado, a gente não ajuda em nada na nossa escolha alimentar. Fim de ano, ele tem... Fim de ano, ele tem uma função muito, 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 muito importante, que a gente está sempre feliz com as confraternizações e tudo mais, mas a gente também tem uma tendência a ficar mais estressado, a ficar mais nervoso, porque tem muita coisa para a gente dar conta. Então comecem a ter consciência dessa questão da frustração. Eu caí, Isabela, voltei aqui agora. Bom, então esses eram os recados que eu queria dar hoje para vocês. Me digam se fez sentido para vocês isso. Vocês escutaram tudo? Eu não sei que horas que caiu. Se vocês escutaram tudo que eu falei do estudo, da questão do estresse e da restrição alimentar? Eu tô vendo que tem bastante gente online. Se vocês puderem me responder. Ah, ótimo. Anderson respondeu aqui que ouviu tudo. Me contem de vocês agora. Esses eram os recados e a parte. Ah, eu. Não troca. Já tá aqui. Ótimo, todo mundo falando que ouviu. Bom, me contem de vocês como é que tá a educação alimentar, o que que tá acontecendo. A Isabela até escreveu, acho que pro... Ah, não, ela escreveu no Magra da cabeça aos pés. Vou pedir pra equipe, vou responder pra você depois, Isabela. A Isabela, acho que é a mesma, a Isabela Niela. Eu lembrei por causa do sobrenome. Eu sempre vejo o e-mail de você. A Isabela falou que tá travando. Deixa eu ver aqui se eu mudar a conexão, se eu consigo.
Vocês me escutam? Aqui tá funcionando essa conexão? Pronto, vocês me escutam agora? Pronto, acho que agora vai, gente, que eu coloquei, tirei do Wi-Fi, eu tava na rede errada e coloquei no cabo aqui, que às vezes acaba funcionando melhor. Então, eu lembro, a Isabela escreveu aqui para o Magra da Cabeça aos Pés, acabei de ver, antes de começar a aula, eu vi o e-mail, vou responder para você, mas você tá aqui, eu lembrei por causa do sobrenome. Que mais, gente? Me contem como é que tá a reeducação alimentar de vocês, como é que vocês estão, como é que andam as coisas, se vocês estão conseguindo, se vocês estão desesperados com essa questão de fim de ano, se fez sentido isso que eu vim falar aqui para vocês hoje. Eu, além de trabalhar nessa área de emagrecimento, legal, a internet já tá de férias também, ela não quer colaborar com a gente aqui na nossa aula. Bom, então me contem as dúvidas que vocês têm, o que está acontecendo com o programa, o recado que eu tinha para dar em relação ao fim de ano, eu já dei. Semana que vem eu tô aqui de novo, na terça-feira, no mesmo horário, às 8 da noite, para conversar com vocês. Mas é muito mais legal quando vocês tiram dúvida, quando vocês perguntam, quando vocês falam, quando vocês questionam, porque a gente consegue bater um papo mais legal. Eu recebi eu não sei se ela tá aqui online, acho que não. Mostrar um caso aqui para vocês se inspirarem. Um caso muito legal de uma pessoa que emagreceu no Vida Funcional. Ela se chama Sara. Ela não tá aqui online hoje, mas ela tá sempre em todas as aulas. Eu sempre vejo ela aqui. Faz muita diferença nos casos de sucesso do Vida Funcional, as pessoas que sempre estão engajadas, as pessoas que mais mandam e-mail, que mais tiram dúvidas, que mais estão nas aulas, são as que têm mais sucesso, porque são as pessoas que estão mais esclarecidas com o programa. Olha só a Sara. O antes da Sara é esse daqui. A Sara emagreceu 20 quilos no programa. E o depois da Sara. Dentro do Vida Funcional. Calma que tem gente aqui da família escrevendo no grupo de família. Mas esse é o depois. Uma pessoa que não para de falar no grupo de família. Já tirei aqui. Então, aqui é o antes e aqui é o depois. Outra pessoa. 20 quilos a menos dentro do programa do Vida Funcional. E eu fiquei muito feliz porque ela escreveu assim. Entrei no programa e agora emagreci e estou 20 quilos mais magras. A proposta deu muito certo comigo e entendi que não estou fazendo dieta, mas mudei minha alimentação para o resto da vida. Eu achei fantástico isso que ela escreveu, porque é exatamente o conceito que o programa ele tem, que é a pessoa conseguir continuar seguindo uma alimentação saudável sem ter esse conceito de dieta, sem ter esse conceito de restrição alimentar. Isso faz muita diferença. A Isabela perguntou qual que é a opção para diminuir o estresse e a frustração sem compensar na comida. Bom, 30%, eu sempre falo isso, do nosso emagrecimento é por conta da nossa atividade física, né? E 70% da alimentação. Mas a atividade física, ela tem uma importância muito grande quando a gente fala em elevar os nossos níveis, enfim, de sensação de prazer e bem-estar. Então, com a prática de atividade física, a gente aumenta a serotonina e a noradrenalina, que são dois neurotransmissores que são fundamentais para a nossa sensação de bem-estar. A nossa sensação de bem-estar, por mais que a gente ache que dura só depois da alimentação, ela dá um equilíbrio para o nosso corpo durante o dia inteiro. Então, quem pode praticar atividade física pela manhã é uma ótima forma de você começar o dia com uma nova energia, de uma forma totalmente reenergizada. Então, o maior amigo para a gente estar diminuindo o estresse, para a gente estar diminuindo a irritação, a frustração, é a atividade física, tá?
Outra coisa, tem muitos alimentos que elevam a serotonina, principalmente os alimentos que são mais saudáveis. Então, quanto melhor o nosso corpo está funcionando, o intestino funcionando, tudo funcionando, a gente tende a diminuir bastante o nosso estresse. Tem um livro que chama Mindfulness, Atenção Plena, que ele tem um programa de meditação de 8 minutos, 6 minutos, 7 minutos, a depender da semana, durante 12 semanas, se não me engano. Enfim, foi como eu comecei a aprender a meditar. É um livro que vem trazendo grandes resultados nos Estados Unidos quando as pessoas falam de emagrecimento, porque ele começa a te dar um pouco de calma e de atenção naquilo que você está fazendo. Então, ele passa umas atividades assim, por exemplo, não escovar o dente de forma automática, escovar o dente esperando ver espuma, escovar o dente sentindo cada dente, escovar o dente realmente fazendo aquela atividade naquele momento. Todos esses exercícios fazem com que a gente perceba como que está o nosso corpo e a gente tenha um pouco de autoconhecimento. Tudo isso também diminui o estresse. Então, a melhor forma da gente conseguir estar mais calmo, mais tranquilo, é praticar atividade física. E também a meditação é uma ótima forma. Esse livro eu recomendo muito. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google a capa dele. Para eu não estar inventando o nome do livro, que eu faço isso às vezes. Mindfulness, Atenção Plena. Deixa eu ver aqui. Não, achei. É esse livro aqui, ó. Atenção Plena, Mindfulness. Coloca no Google o que você acha, vende em qualquer livraria. Então, é bem bacana de vocês estarem indo atrás. E a atividade física vai ser o seu melhor amigo para diminuir o estresse, tá? A Mônica escreveu: comecei bem, mas agora tá bem difícil. Meu problema é a ansiedade. Estou comendo mais, principalmente doce. Estou sempre na desculpa, só mais esse. Perfeito isso que você está falando. A ansiedade, ela é muito atrelada à questão de a gente estar consumindo doce. O doce, o açúcar, ele é um dos alimentos que levam a serotonina, fazem com que a gente tenha a sensação de prazer e bem-estar mais rápido. Além do que, quando a gente tem uma queda do nosso cortisol, uma queda de energia, a gente tende naturalmente a buscar algum alimento que reponha essa energia. Então, quando a gente está muito cansado, quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, a gente tem uma queda de energia e o corpo naturalmente procura por um alimento que dê energia para a gente. Que alimento que dá energia para a gente? O açúcar, que ele é um alimento que ele é estimulante, e os carboidratos finos, que também se transformam em açúcar dentro do nosso sangue. Os carboidratos finos, quando eu falo, são os bolos, massas, pães, todos os açúcares refinados que se transformam rapidamente em açúcar e, por consequência, em gordura no nosso corpo. Então, saibam que a gente sempre vai buscar o açúcar. O que a gente pode fazer para diminuir a questão da ansiedade? Assim como o estresse, a atividade física e essa questão da meditação ajuda bastante na ansiedade. Mas tem uma outra coisa também que é muito importante. Agora está na moda a questão do jejum intermitente, né? Todas as blogueiras falando sobre isso. Mas quando a gente fala de ansiedade, de compulsão alimentar, comer de 3 em 3 horas é fundamental para o nosso corpo ele estar saciado e não achar que ele vai ter uma carência de energia. Então, consuma na sua rotina alimento de 3 em 3 horas, que isso vai fazer muita diferença para você. Então, consumir de 3 em 3 horas, praticar atividade física. Essa questão da meditação ajuda bastante. Outra coisa, eu tô anotando aqui para não esquecer. Outra coisa que ajuda muito, hidratação. A gente acha que a hidratação ela só tem uma relação com a questão da retenção hídrica, que é celulite e tudo mais. Mas quando a gente está hidratado, a gente não estimula as mesmas sinapses cerebrais da fome. Então, o mesmo espaço do nosso cérebro que controla a fome é o mesmo que controla a nossa sede. Então, às vezes a gente acha que a gente está com fome, mas a gente está com sede. Então, beber de 2 a 3 litros de água por dia, consumir alimentos de 3 em 3 horas, praticar atividade física, praticar
que seja, gente, quem não gosta de meditar, acha um porre, que seja 10 respirações profundas, que seja 10 respirações respirando, concentrado, uma respiração diafragmática, não aquela respiração abdominal, uma respiração que vem aqui de cima, que você encha a sua caixa torácica e você expire. Tudo isso faz com que a gente diminua a ansiedade e tenha um pouco mais de controle. Bom, e outra coisa que diminui muito a nossa ansiedade é a gente trazer para a nossa consciência o que está te deixando ansiosa, o que está te angustiando, o que está te deixando, enfim, tensa. E começar a escrever com papel e com a caneta. Por quê? A escrita tende a desacelerar o nosso pensamento e trazer para a nossa consciência aquilo que está angustiando a gente. Então, a ansiedade, ela é um pensamento de futuro, pensamento, a gente fica focado naquilo que ainda está por vir, com medo daquilo que ainda vai acontecer. A atenção plena, ela fala muito que o que está por vir e o passado, a gente não tem controle. A gente tem controle do presente. Então, vamos cuidar do momento agora. Mas isso é um conceito que vai ser introjetado aos poucos na sua cabeça. Mas o principal que você saiba é que a ansiedade, ela está atrelada com a alimentação e você saber o que está te incomodando, saber o que está te afligindo e começar a escrever, desacelerar o pensamento, trazer para a consciência, você acaba não colocando de forma automática a compensação no alimento quando você está ansioso, tá? Então, esse foi para a Mônica. A Thaís pediu para repetir o nome do livro. O nome do livro chama Atenção Plena, Mindfulness. Aqui, ó. Então, atenção plena, mindfulness. Como encontrar paz em um mundo frenético. Muito legal, bem bacana, bem legal, bem legal, bem legal. Aí, a Isabela perguntou, sou nova no programa, qual sua dica para um bom começo? Bom, minha dica para um bom começo é que você leia e releia aquele PDF que chama Entenda o Programa, que está naquela estrelinha, na primeira página do programa. Ele tem... Enfim, aquele é a Bíblia de todo o Vida Funcional. Então, tem a divisão dos grupos alimentares. É ali que você consegue focar e entender. Então, se você assistir o vídeo tutorial, que tá também na estrelinha, que mostra como que mexe na ferramenta, e você lê esse PDF, entende o programa, é um ótimo começo para você estar iniciando. Se você tiver qualquer dúvida, Isabela, qualquer questão que você não esteja entendendo dentro do programa, você tem um chat para conversar com as nutricionistas e o e-mail, o contato. Aqui, essa estrelinha. Desce um pouquinho para mostrar. Essa é a página da estrelinha. Aí aqui tem um vídeo tutorial. Que é o que eu tô falando. Clicando aqui você tem acesso a toda a ferramenta, saber como que funciona. E esse PDF da direita aqui que tá o Márcio Garcia. Cadê? Não consigo apontar, né? Consigo? Vocês estão vendo meu mouse? Acho que não, né? Tá, consegui fazer um círculo bizarro aqui, mas talvez vocês estejam vendo. Esse PDF aqui é a Bíblia do Vida Funcional, então é nele que tem todas as divisões de grupo. Bom, além disso, você tem um chat, você tem um e-mail contato@vidafuncional.com.br, que você pode estar escrevendo tanto para a equipe de nutrição quanto para mim. Começou a fazer o programa, tá na dúvida se aquela alimentação tá correta ou não? Gente, anotem o que você comeu durante o dia e escreve um e-mail para equipe, que a equipe tem o maior prazer de corrigir cardápio. Então, vocês têm aqui... Sobe um pouquinho. Aqui embaixo do Entenda o Programa tem aqui a sugestão de cardápio, que é uma forma de você também estar vendo como que o Vida Funcional, o plano alimentar pode ser implementado no seu dia a dia. É só um exemplo. A gente não é a favor de cardápio, a gente é a favor que você coloque o alimento, enfim, os grupos alimentares de uma forma que seja coerente com a sua rotina. Isso é muito próprio de cada um, mas aqui tem um formato interessante para você ver como que executa o programa, um exemplo, digamos assim. Mas, se você ficar na dúvida, qualquer coisa, escreve para a equipe todo o seu cardápio que você está consumindo, que a equipe consegue ajustar. Então, para começo do programa, olhar esse e-mail, esse PDF, entenda o programa, e esse
vídeo tutorial meu é a melhor forma, tá? Para você começar. E saiba, Isabela, que o nosso maior prazer é que vocês consigam de fato implementar, que tenham histórias de sucesso, assim como a da Sara, que mandou esse antes e depois incrível, 20 quilos a menos dentro do programa. Muito, muito bacana mesmo. Então, quanto mais dúvida vocês tiverem, quanto mais dúvida vocês tirarem, mais fácil de vocês conseguirem implementar o programa. E para a gente é um prazer responder. A gente prefere 1000 vezes as pessoas que enviam 1000 e-mails e escrevem, têm sucesso, do que aquele cliente que fica meio recatado, que não pergunta, que tem vergonha de perguntar e acaba muitas vezes não conseguindo implementar o programa. O Vida Funcional, ele é feito para que vocês consigam, de fato, emagrecer. Essa é a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação dentro do programa, receber histórias assim como da Sara, ou histórias de pessoas que não emagreceram tanto, mas falaram, nossa, hoje eu tô disposta, hoje eu tô feliz, meu casamento melhorou muito, eu tava muito frustrada e agora eu me sinto melhor comendo bem. Enfim, cada um tem o seu ganho, a sua forma de, enfim, conseguir ter benefícios dentro do programa, tá bom? Então, essa é a minha dica. Bom, gente, eu queria agradecer de verdade. Saibam que todas as nossas aulas, elas são salvas numa página lá embaixo do vídeo de todas as semanas, tem lá um banner escrito gravação das aulas online da Clara. Amanhã essa aula já vai estar lá disponível nessa página. Então, se vocês quiserem passar, enfim, assistirem alguma aula que já passou, verem essa aula de novo, assistam, porque vale a pena. E quem não conseguiu ver a aula inteira, tá vendo só o finalzinho, saiba que você tem também essa ferramenta para assistir a reprise de todas as aulas, tá? Semana que vem, terça-feira, às 8, tô aqui de novo, batendo um papo com vocês. A Isabela escreveu aqui, eu quero vencer dessa vez, estou cansada de estar acima do peso e já sinto que minha saúde não é mais a mesma. Você vai conseguir, Isabela, se você depender da gente, da nossa vontade, você vai conseguir, então saiba que a nossa equipe tá com você também, e assim, você vai ser sua grande amiga, né, nesse momento, então saiba que agora é uma nova chance, uma nova forma de você estar implementando uma reeducação alimentar. E, gente, sempre falo para vocês, parem com o pensamento de 8,80. Então, foi para um happy hour, comeu tudo que não podia, tudo bem, na próxima refeição volta a se alimentar de forma adequada. Aprender a se alimentar de forma correta e coerente é como se a gente estivesse aprendendo a caminhar. Então, tem frustrações, tem escorregões, tem tombos, mas o importante é que vocês saibam que vocês podem sempre estar voltando para os eixos. Não se culpem, não fiquem frustrados e desistam. Saibam que vocês têm sempre uma forma de estar voltando. Vida Funcional, ele é um programa de emagrecimento de 12 semanas, mas seu acesso é vitalício. Então, você tem acesso a perguntar para a equipe, tirar dúvida, até acesso à ferramenta, ao conteúdo, por quanto tempo você quiser. O programa é seu, então saibam que vocês não precisam ter pressa de começar a mudar radicalmente a alimentação do dia para a noite. Tudo de forma consistente, mais devagar, vale muito mais a pena do que a gente se matar restringindo tudo e não conseguir implementar, tá? Então, saibam que o Vida Funcional, a gente pensa numa coisa para a vida, uma coisa que transforme a longo prazo e não uma coisa imediata, tá bom? Então, é isso. Obrigada por vocês que estavam aqui a essa hora da noite, aqui, enfim, assistindo, prestando atenção, tirando dúvida. É muito bom quando vocês participam. Fico muito, muito feliz que tem gente aqui online. Semana que vem, então, terça-feira, eu tô aqui de novo para conversar com vocês. E aí a gente mantém o contato. Qualquer dúvida, contato@vidafuncional.com.br. Vai ser um prazer responder vocês lá, tá bom? Um beijo grande, boa noite a todos e até semana que vem.